Amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Vocês não estão animados, não? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Diga amém! Glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre um tema que aquece muito meu coração. E esse tema é recuperando tudo aquilo que o inimigo levou. Repita comigo: recuperando tudo aquilo que o inimigo levou. Nós vamos meditar um pouco em 1 Samuel. O texto central da mensagem hoje está no capítulo de número 30. Mas para que possamos entender melhor o contexto no qual Davi está inserido, nós precisamos fazer um breve resumo. Eu vou resumir em poucas palavras aquilo que aconteceu desde o capítulo 27 até esse momento que nós chegamos aqui no capítulo de número 30. Mas antes disso, eu gostaria que você mesmo assentado, fechasse seus olhos, encurvasse sua cabeça, para que nós possamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado, por toda a proteção, por ter nos livrado, ó Pai, de todo o mal. E nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor continue nos guardando, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e entendimento, para que os nossos olhos venham estar abertos, para que os nossos ouvidos venham estar sensíveis à Tua voz, e o nosso coração, Pai, não venha ser um coração endurecido, mas um coração disposto a ouvir da Tua palavra e aprender mais de Ti. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Davi, ele durante muito tempo foi perseguido por Saul. E temendo por sua vida, com medo, ele decidiu fugir e se refugiar entre os filisteus. Mas havia motivos de sobra para que Davi, ele continuasse na terra onde estava, porque o Senhor certamente iria cuidar da vida dele, iria continuar protegendo ele, suprindo as suas necessidades. Mas assim como Davi, nós muitas vezes temos medo, nós temos pavor, ansiedade, ficamos aflitos, angustiados, e às vezes tomamos decisões precipitadas. Segundo está escrito lá em Hebreus capítulo de número 6, no versículo 12, a palavra diz que nós precisamos ter fé e perseverança, porque assim nós vamos herdar as promessas de Deus. Aqueles que com fé e paciência esperam no Senhor, herdarão a promessa. Mas Davi, nesse momento, ele vacilou nesses dois elementos tão essenciais, que é a fé e a paciência. Davi, então, juntamente com 600 homens, ele vai até Aquis, o rei de Gate, e ali eles são acolhidos juntamente com toda a sua família. Davi, então, ele fala com aquele rei e diz a ele: olha, se porventura te agrada, dê-me uma cidade para morar, me dê um lugar para estar. E a palavra diz que o rei, ele confiava em Davi. Então ele falou: olha, vocês podem ficar em Ziclag, e ali vocês podem viver, estabelecer a sua casa. Só que Davi, no entanto, ele aproveita essa oportunidade para, enquanto está ali, atacar os inimigos de Israel. Mas ele faz parecer que estava atacando a cidade de Judá para que não levantasse suspeita entre os filisteus. E Davi, segundo a palavra, morou nesse território filisteu durante 1 ano e 4 meses. E esse foi o seu procedimento durante todo o tempo que ele esteve ali naquele lugar. E a palavra diz, um pouco mais à frente,
que Saul, ele então percebe que os filisteus estão preparados para atacar Israel. E a palavra diz que ele fica angustiado, ele fica aflito, ele fica apavorado. E ele tenta consultar ao Senhor acerca daquilo que ele deveria fazer, mas o Senhor não respondeu. Então os filisteus, eles se preparam para lutar contra Israel. E Davi, ele é convocado pelo rei Aquis para lutar essa guerra juntamente com os filisteus. Só que outros líderes filisteus, os comandantes, segundo diz a palavra, eles falaram para o rei: não, mas Davi, ele não pode lutar conosco. O que é que esse povo hebreu está fazendo aqui? E se esse povo se voltar contra nós? E ele fala: não, nós não vamos aceitar que Davi esteja aqui. Então o rei, ele vai até Davi, mesmo de uma forma relutante, ele não queria isso. Ele fala: olha, eu confio em ti. Desde o dia que tu me serves, não existe nada que venha me trazer uma desconfiança de que realmente você é um servo fiel. Mas os outros comandantes não querem que você lute essa guerra. Então faz o seguinte: retorne em paz para a cidade de Ziclag. Então nós percebemos aqui que Davi, ele foi liberto de uma forma providencial, de uma situação constrangedora na sua vida, que é a dispensa de participar do exército filisteu para lutar aquela guerra. Mas o grande problema foi ao chegar naquela cidade, porque a palavra diz que ele enfrentou uma dura provação, porque quando ele chega lá, todo aquele território estava queimado, destruído pelos amalequitas. E Ziclag é a cidade do refúgio, onde estava ali toda a família, tanto de Davi quanto dos seus soldados. Então tinha sido atacada naquele território pelos amalequitas. E enquanto Davi e os seus homens estavam marchando ali em direção àquela batalha, os amalequitas sabiam que aquela cidade estava desprotegida. E então eles aproveitam essa oportunidade para causar essa grande destruição. E eles levaram as mulheres, levaram as crianças cativas, todos os jovens, os idosos, todos, e para submetê-los a uma escravidão pior do que a morte, para submetê-los a um momento muito difícil, a um momento realmente que eles estariam ali como escravos. Então nós percebemos que esses nômades, bandoleiros, eles tinham queimado e ferido aquela cidade. E o período que Davi passou ali naquele território filisteu trouxe para ele muitos problemas. Muitas coisas aconteceu porque ele estava ali entre os inimigos e a sua fé se esfriou. Muitas vezes ele mentiu, ele dissimulou, ele dependeu dos seus ardis artifícios para não ser desmascarado ali pelos filisteus. Então, resumindo aqui de uma forma muito geral, depois desse momento que ele é dispensado para lutar ali com o exército filisteu, ele volta para a cidade de Ziclag e ele é confrontado com a mais sombria realidade. A cidade está fumegando, a cidade está queimando, a cidade está destruída. E tudo aquilo que eles veem é um rastro de destruição deixado pelos amalequitas. E então Davi e os seus homens, eles estão atônicos, estão apavorados, porque a sua família não está lá. Todos foram levados. Então, eles estão enfrentando o pior dos pesadelos. Os seus bens foram roubados, os seus filhos foram levados, as suas mulheres foram levadas, e eles estão feitos prisioneiros nas mãos dos inimigos. Para Davi, esse foi o ápice dos ataques cruéis dos inimigos ao longo do seu período, antes de ser realmente reconhecido como rei e assumir o trono. Então nós vamos aqui entender um pouco sobre o ataque dos amalequitas, e eu te convido a
abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 30. E diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Talvez o Senhor ele tenha permitido esse ataque para que realmente Davi viesse a entender que já era o tempo dele voltar para a sua terra, que ele realmente deveria sair daquele território inimigo, porque ali não era o seu lugar. E muitas vezes isso acontece conosco, porque nós agimos segundo o nosso entendimento, segundo a nossa convicção, porque às vezes o lugar que nós queremos estar, o lugar que nós queremos fugir para nos refugiar, não é o lugar mais seguro para estarmos. Porque na verdade o Senhor ele não vai nos prometer em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de que nós não teremos luta. O Senhor não nos isenta das dificuldades, mas Ele nos garante que estará conosco, mesmo nos dias desafiadores. Então o lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Talvez o lugar que você está hoje na sua vida não é confortável. Talvez você se sente incomodado e quer buscar um refúgio, quer buscar um abrigo, mas será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Esteja no lugar onde Deus te chamou para estar, e neste lugar certamente nada lhe faltará. Neste lugar certamente haverá provisão para você, haverá a proteção de Deus para a sua vida. Mas como eu disse, quando Davi saiu com seus homens para lutar aquela batalha e depois foram dispensados, os amalequitas sabiam que Davi estava em Gate. E então toda a atenção daquele povo estava voltada para aquela luta entre os israelitas e os filisteus. Era um momento perfeito para eles aproveitarem e destruírem ali o povo que estava naquela cidade. Nós só podemos imaginar o horror e a tristeza de Davi e dos seus homens ao chegar e ver aquela cidade queimando e a sua família não estando mais lá. A sua cidade havia sido incendiada, toda a riqueza havia sido levada embora, as suas mulheres, os filhos, os idosos, os jovens. E foi pela misericórdia do Senhor que aqueles homens cruéis, aqueles nômades, bandoleiros, não mataram aquelas pessoas, porque a palavra diz que eles apenas os levaram. Mas se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que Davi e os seus homens, todas as vezes que eles iam para a batalha, eles matavam os homens e as mulheres, eles acabavam com tudo, para que eles não, porventura, sobrasse algum e voltasse lá para falar sobre aquilo que eles estavam fazendo, sobre a maneira que eles estavam se portando ali. É por isso que Davi, ele estava mentindo, ele estava dissimulando para ficar naquele lugar que ele achava que estava sendo um lugar de refúgio, que estava sendo um lugar de abrigo. E aqui essa guerra é um retrato da batalha espiritual que nós travamos contra as forças espirituais do mal. Nós não vivemos em um território pacificado. Os seres malignos, demoníacos, eles estão a espreitar. A palavra diz que o inimigo, nosso adversário, ele está ao redor, bramando, buscando a quem possa tragar. E a palavra diz: o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele está o tempo todo tentando nos derrotar, tentando nos destruir. E nós vamos aqui analisar o contexto desse ataque dos amalequitas. Foi um ataque implacável. Eles aproveitaram a ausência de Davi, de todos os valentes que ali estavam. Eles entraram ali naquela cidade e eles atacaram com uma grande violência.
foi um ataque repentino, foi um ataque fulminante, foi um ataque arrasador. E assim também é o ataque do inimigo nas nossas vidas. De repente, nós achamos que está tudo bem, e quando nós somos surpreendidos com um grande ataque, um ataque que causa dor. O inimigo, ele é um ser maligno, assassino, cruel. A palavra diz que ele não vem senão para roubar, matar e destruir. A intenção dele é derrubar você. A intenção dele é destruir você. O inimigo é aquele ser que ele sabe que já é derrotado, mas ele investe tudo aquilo que ele tem, todas as armas, tudo que ele pode, para tentar derrubar você também, para tentar levar você também para o buraco. Sabe aquelas pessoas que às vezes não querem se empenhar, não querem se dedicar, talvez até na escola, aquele colega de classe que não quer estudar, e o que ele vai fazer? Não estuda não, essa prova é tranquila, fica de boa, vai dar certo. Ele quer que você também seja um fracassado. Ele quer que você também não alcance bons resultados. Mas o inimigo, ele quer algo muito pior de você. Ele quer te levar para o lamaçal. Ele quer te levar para aquele lugar em que haverá dor e ranger de dentes. Ele quer te levar para a eternidade, aonde há choro, aonde há dor, aonde há um lago queimando o tempo todo. Ele quer destruir a sua vida. E há muitas pessoas que estão arrasadas pelo ataque perverso desse inimigo cruel. E esse ataque foi um ataque desumano. Os amalequitas, eles queimaram e feriram aquela cidade, deixando ela completamente deserta, arrastada. E aqui nós observamos que houve um prejuízo financeiro e uma grande agressão física. E há muitas pessoas hoje de igual modo, que elas estão sendo feridas pelo inimigo. Estão feridas no corpo, estão feridas na alma, estão feridas na mente. Havia muitas pessoas aqui feridas e sangrando debaixo dessa fumaceira que foi provocada por esses amalequitas. Sabe, aqui também um ponto crucial que cada dia mais nós temos observado isso. E o inimigo, ele não vai mudar, ele muda suas estratégias, mas o seu intento é o mesmo. Nós observamos que houve um grande ataque à família. Os amalequitas atacaram principalmente a família. Esse é o alvo principal do inimigo. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a sua casa. Nenhum marido pode estar bem sabendo que a sua mulher está nas mãos dos inimigos. É ou não é verdade? Você, marido, ficaria tranquilo sabendo que a sua esposa está na mão de um assassino, de um sequestrador, de um inimigo? Não. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar em paz sabendo que os seus filhos estão como prisioneiros nas mãos dos inimigos. Aquele filho que talvez você tanto ora, que você tanto clama pela conversão, que você tanto clama para que ele venha se endireitar na vida e seguir os caminhos certos. Nenhuma mãe, nenhum pai fica tranquilo enquanto realmente não encontra descanso no Senhor, sabendo que ela e a sua casa está salva, que ela e a sua casa são do Senhor, que ela e a sua casa têm acesso à eternidade com Cristo. Quando a família é atingida, todas as outras áreas da nossa vida também são afetadas. Há muitos cônjuges que estão prisioneiros hoje. Prisioneiros do álcool, da droga, da pornografia e até mesmo de filosofias ateístas, daqueles que querem negar as crenças e a existência do nosso Deus soberano.
Há muitos filhos que estão nas mãos do inimigo, que estão entregues a tudo o que há no mundo. Mas o que a palavra de Deus nos instrui e nos diz é: não vos conformei-vos com as coisas do mundo. Tudo aquilo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Então, se aquilo que eu faço não agrada a Deus, eu não devo fazer. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Aquilo que você faz agrada a Deus, aquilo que você faz exalta e eleva o nome do Senhor. E aqui também nós vemos um conflito interno. Olha o que diz aqui no versículo 6. Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Uma das artimanhas do inimigo é provocar um estrago no lar. É provocar um estrago na nossa casa, na casa dos filhos de Deus. E aí depois ele joga uns contra os outros. Ele joga uma rajada, ele joga uma bomba e sai correndo. E fica aquela bagaceira, fica aquele alvoroço. E ele fica de longe só olhando e rindo. Isso, uns contra os outros. Pais contra filhos, filhos contra pais. Irmãos contra irmãos. E pior ainda também, dentro da igreja, irmãos contra irmãos. Dissensões, conflitos, brigas. E as pessoas, elas reagem de maneiras diferentes às mesmas circunstâncias. Pois aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que se encontra dentro de cada um de nós. Houve aqui quem quisesse, como diz a palavra, apedrejar Davi. Uma reação, sem dúvida, insensata, injustificável. Mais do que nunca, eles precisavam do seu líder. E a pergunta é: de que modo a morte de Davi iria ajudar o povo na solução daquele problema? De que modo é que apedrejar Davi iria trazer uma solução para aquele problema? Os homens de Davi estão colocando a culpa desse desastre, dessa catástrofe na vida dele, nas costas dele, considerando ele o responsável, ele o culpado. Estão lançando sobre a vida dele toda raiva, toda fúria, toda indignação que estava reprimida dentro do seu coração, dentro da sua alma. Os aliados de Davi estão angustiados por causa dos seus filhos, das suas filhas, das suas esposas, e querem apedrejá-lo, como os israelitas queriam apedrejar Moisés, antes de uma vitória também sobre os amalequitas. Em vez de se aliarem a Davi para enfrentarem o inimigo e vencerem juntos, eles fazem de Davi o seu próprio inimigo. E quando nós transformamos nossos aliados em inimigos, nós fazemos dos inimigos o nosso aliado. Não culpamos esses homens por estarem aflitos, porque que pai estaria tranquilo? Que marido estaria tranquilo diante de uma situação dessa? Mas nós questionamos o fato de deixarem o coração prevalecer sobre a mente. Em vez de culpar Deus por permitir a destruição da cidade, Davi, ele considerou aquilo uma retaliação dos amalequitas, um fato da sua vida, em que ele poderia lançar mão dos recursos do Senhor que é fiel, do Senhor que é justo, do Senhor que é misericordioso. Davi, ele sabia que ele precisava colocar o seu ânimo e a sua confiança no Senhor. Então a palavra diz que
ele ordena ao sacerdote Abiatar para que trouxesse a estola, ou talvez conhecida por você como um colete sacerdotal. E ali juntos eles buscaram a presença do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Mas outra coisa que nós vemos aqui nesse ataque dos amalequitas é uma celebração vitoriosa. Eu vou avançar um pouco aqui, depois nós retornamos nesse contexto. Mas a palavra diz aqui no verso de número 16, que quando Davi enxerga ali os amalequitas, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Eles estão ali festejando, comemorando aquela vitória. Sempre que o inimigo ele consegue uma vantagem sobre a vida dos filhos de Deus, ele vai celebrar, ele vai comemorar. Isso acontece depois desse incêndio e da tomada de todos aqueles despojos. Isso também aconteceu com Sansão, depois que os seus olhos foram vazados e ele foi levado ali do templo de Dagon. Mas o que realmente eu quero falar nessa noite, eu quero focar nessa noite, é sobre a reação de Davi. A reação que Davi teve diante dessas tragédias na sua vida. E a pergunta para mim e para você é: qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude diante de momentos difíceis, diante de momentos de dificuldades? Quais foram as atitudes de Davi? O que ele fez? Como ele reagiu a esse drama? Em primeiro lugar, a palavra diz que ele chorou profundamente. Olha o que diz aqui no verso 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Richard Phillips diz que ele havia chegado ao limite dos seus recursos. Esse golpe não foi demais apenas para Davi, mas também para os seus soldados. Os seus homens estavam exaustos e aquilo foi a gota, aquilo foi o fim para eles. E Davi e seus homens então eles dispararam a chorar. E a palavra diz que eles choraram até não ter mais força. Eles choraram incansavelmente, copiosamente. E quem chora está dizendo que há algo errado. Quem chora não se conforma com o caos, não se conforma com a derrota. Quem chora está deixando esvaziar a sua dor. E Davi ele não chora aqui escondido, mas ele chora em público. E é preciso chorar pela nossa família. É preciso chorar pela nossa vida. É preciso chorar pelo nosso ministério, por aquilo que o Senhor tem confiado e entregado nas nossas mãos. Eu quero relatar aqui uma história de um pastor muito conhecido, Tim Chimbala. Ele é um pastor batista no Brooklyn, em Nova York. E ele é muito conhecido pelo seu ministério frutífico em toda a América. Certo dia a sua filha, ela chega nele e fala: papai, eu vou sair de casa, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as coisas que há no mundo, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de fazer essas coisas de igreja, não, eu quero viver a minha vida. E aí, por mais que aquele pai insistisse, ela sai de casa. Então um pastor amigo dele liga para ele, conversa com ele e fala: olha, pastor, esquece essa menina, ela não está nem aí para você, segue a sua vida, vive o seu ministério. Mas quem é que pode esquecer um filho? Quem é que pode esquecer uma filha e deixar tudo para trás? Mas Tim Chimbala, ele
pensou até mesmo em abandonar o ministério, sentiu uma angústia profunda, sem ânimo para prosseguir, para continuar, para lutar. Mas, em uma das reuniões, ali daquela igreja de oração, uma mulher, ela se levantou e disse: pastor, a nossa igreja, ela nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja, ela nunca levantou um clamor pela vida da sua filha. A nossa igreja nunca chorou de uma forma profunda e verdadeira. E aí naquela noite, aqueles crentes, eles deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos. E aquele templo ali, aquele lugar se transformou numa sala de parto. Se transformou em um lugar de choro, de gemido, de lágrimas. E aí quando aquele pastor volta para sua casa de madrugada, ele fala para sua esposa: olha, meu amor, hoje de madrugada eu tenho certeza que o Senhor, Ele visitou a nossa filha. E aí passou-se alguns dias, essa filha retorna para casa, ela bate na porta, e ela entra e ela vai em direção ao seu pai chorando. Papai, o que foi que aconteceu há 3 dias atrás? Porque eu estava dormindo e o Espírito de Deus, Ele me incomodou. Ele visitou a minha vida e então eu fui sacudida pelo poder de Deus. E as escamas, elas caíram dos meus olhos. E o meu coração, que estava endurecido, ele amoleceu. E eu entendi que eu precisava voltar ao Pai. E ela diz: pai, eu estou de volta para a minha família. Pai, eu estou de volta para a minha casa, para a minha igreja, para a vida de Deus. Então, esse exemplo serve para mim e para você. Porque nós não podemos desistir da nossa família. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir dos projetos de Deus para nós. Em nenhuma circunstância, em nenhuma área da nossa vida. Sabe, os nossos filhos não foram gerados para o cativeiro. Não foram gerados para o lamaçal. Nossos filhos são herança de Deus. Nossos filhos é algo que foi gerado para a eternidade com Cristo. E é preciso chorar e orar por eles. E se eles não estiverem aos pés do Salvador, até que eles voltem. Sabe, Davi também, ele ficou muito angustiado. Ele se sentiu amassado como um barro na mão do oleiro. O seu coração ficou dilacerado, a sua alma ficou afligida. Ele ficou profundamente angustiado ao ver a sua cidade destruída, a ver aquelas famílias sofrendo, que foram levadas e estando ali na mão dos inimigos. Mas os dramas da vida, eles devem também nos fazer sofrer e nos fazer angustiar. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Como assim? Os dramas da vida devem nos fazer sofrer? Sim. Nós não podemos nos confortar com a derrota. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos aceitar de uma forma passiva que fomos derrotados. Nós não podemos aceitar que o inimigo, ele venceu sobre a nossa vida e ele está festejando, comemorando, se alegrando, farreando daquilo que fez conosco. Não podemos. Nós não podemos aceitar essa decretação de fracasso e de derrota na nossa vida. Nós não podemos recuar das batalhas também. Mesmo que tudo parece perdido, mesmo que tudo já parece sem solução, nós não podemos retroceder. Nós não podemos desanimar. Mas o que foi que Davi fez? A palavra diz que ele se reanimou no Senhor. Diz a palavra, Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa daquilo. Davi, porém, fortaleceu no Senhor
o seu Deus. A angústia, ela não puxou Davi para baixo, mas levou ele para cima. A Davi não colocou essa dificuldade, não levou Davi para o chão, no sentido de derrota, de realmente se entregar à vida, não, mas levou ele a buscar o Senhor nos céus. Apesar das circunstâncias, Davi, ele se reanimou no Senhor seu Deus. E ele entendeu algo crucial. Primeiro eu preciso cuidar de mim, para depois cuidar dos meus homens. Primeiro eu preciso enfrentar esse turbilhão de sentimentos dentro de mim. Eu preciso me controlar para levar uma palavra de esperança àqueles a quem eu lidero, àqueles a quem me seguem. E nesse momento de total desespero, ele fez uma coisa muito necessária. Ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Se antes ele havia tentado alcançar as coisas com seu recurso próprio, na força do seu próprio braço, ou com aqueles guerreiros que estavam com ele, agora ele se afasta de sua própria força e se dedica ao Senhor, porque ele sabe que somente o Senhor pode lhe conceder a vitória. Ele sabe que somente o Senhor é aquele que nos dá a vitória, mesmo quando tudo diz que não. Davi, ele não se reanimou porque era forte. Davi, ele não se reanimou porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque o inimigo estava festejando e talvez estivesse despreparado. Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia infalível, não. Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus, porque ele sabia, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos exércitos, e nele está a minha força, nele está a minha esperança, nele está a vitória das causas impossíveis aos homens. Davi, ele entende, o meu socorro vem do alto. Eu imagino ali Davi lembrando daqueles salmos, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não se trata aqui de uma alta ajuda, mas de uma ajuda que vem do alto. De uma ajuda que vem do alto para nos erguer e nos trazer a vitória. Tim Chester, ele diz que aqui no versículo 4, Davi, ele não tinha mais forças por causa de sua tristeza. Mas aonde a força de Davi falha, a força de Deus prevalece. O resultado é que o medo se transforma em fé e a dor se transforma em louvor. Eu acho isso incrível porque me fez até lembrar aqui daquele louvor. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Não importa, louve, porque o seu louvor, ele invade o céu. Deus, ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Ele caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Comece a cantar com muito louvor. E aquela canção diz assim também: Deus, Ele não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta esperar, basta confiar que o Senhor vai fazer. Você é um vencedor, meu irmão. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Porque o seu louvor, a sua oração, ela invade os céus. E Davi, ele consulta a Deus. Olha o que diz aqui, versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote: traga-me o colete. E aí Davi, ele pergunta ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os.
é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ele não se reanimou por estratégias humanas, mas ele se reanimou porque o Senhor lhe deu uma promessa. E a promessa de Deus para a nossa vida é de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu na sua vida é uma realidade. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, ninguém vai roubar. Ele buscou a Deus e Deus atendeu ele. Ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. E a oração de Davi é uma das mais curtas da Bíblia. Ele faz apenas 2 perguntas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E o Senhor responde ele de uma forma favorável. E aqui nós vamos ver um contraste entre quando Davi clama ao Senhor e encontra a resposta, e quando Saul, lá no capítulo de número 28, busca ao Senhor, ele não encontra a resposta. E o Senhor diz para ele: persiga-os, é certo que você os alcançará e libertará os prisioneiros. Deus não só ordenou a Davi que fosse para a guerra, dando ali o sinal verde para ele: olha, você pode ir, você pode lutar. Não, mas de uma forma inequívoca o Senhor garantiu para ele que lhe daria sucesso. Garantiu para ele que ele teria vitória. Então nós temos que realmente confiar no Senhor. Talvez você imagine assim, mas o Senhor está me levando para um lugar tão desafiador, para um lugar tão difícil. Mas o Senhor, Ele vai te sustentar. A palavra de Deus diz que Ele sustenta um profeta dentro de uma caverna. E ele faz uma reunião com os corvos, antes mesmo de enviar esse profeta, e diz: olha, eu ordenei aos corvos que ali te sustentem, junto ao ribeiro de Querite. E ali não lhe faltou água, e a palavra diz que de manhã e à tarde, ao amanhecer e ao entardecer, havia pão e carne para ele comer, e água para ele beber. E ele é sustentado mesmo no momento de sequidão, mesmo no momento que os recursos estavam escassos. Não faltou provisão para ele. Por quê? Porque ele estava no endereço de Deus. Noé, ele não foi consumido pelo dilúvio porque ele estava no endereço de Deus, segundo uma palavra que foi lançada em obediência à voz de Deus. E Davi, ele agiu. Olha o que diz aqui os versos 9 e 10. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram a ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Davi não apenas orou, não apenas chorou, mas ele agiu, ele obedeceu à voz de Deus. Diante da voz de Deus, ele persegue o inimigo, ele parte em direção ao inimigo, para um confronto, para uma batalha, e a sua liderança, ela reverte aquela situação. Aqui os soldados já não mais estão querendo apedrejá-lo, estão todos marchando sobre a sua liderança, para uma batalha que a vitória é garantida, que a vitória é certa. E aqui é importante destacar que o Senhor não está prometendo uma vitória, uma ausência de luta, mas uma vitória certa, é uma chegada segura, não uma caminhada fácil. E aqui é interessante porque 200 homens, de tão cansados que estavam, eles ficaram para trás. Eles não conseguiram atravessar ali o ribeiro de Bessó. Mas isso não paralisou Davi. Se Davi tivesse olhando para a quantidade de 600 homens, reduziu para 400 homens, ele poderia ter pensado: não, mas é uma quantidade muito grande que está ficando para trás. Mas Davi, ele reconhece que é o Senhor que está pelejando essa batalha. Davi, ele sabe, não se trata da quantidade de homens que estão caminhando em direção a essa guerra, a essa batalha,
porque o Senhor, Ele já prometeu que vai cumprir, Ele autorizou, e Ele sabia certamente que esses homens não conseguiriam atravessar, eles não conseguiriam ir até o fim. E aqui o termo hebraico traduzido por cansado significa exaurido. Aqueles homens estavam completamente sem forças. Então eles ficaram ali, tomando de conta da bagagem, enquanto aqueles outros homens partem em direção a essa batalha. E Davi, nesse caminho, ele recebeu uma ajuda providencial. A palavra diz que encontraram um egípcio no campo e levaram ele até Davi. E esse homem fala: olha, eu fui abandonado aqui pelos amalequistas. O meu líder aqui me abandonou, me deixou aqui porque eu fiquei doente. E aí aqueles homens de Davi, a palavra diz que eles alimentaram ele, e ele ali recobrou a sua força, recobrou ali o seu ânimo. E aí Davi fala assim: olha, você pode nos levar até esse bando de invasores? E aquele homem fala assim: olha, você me promete que você não vai me entregar a eles? Você me promete que eu vou estar em segurança? E Davi: sim, sim. Então aquele homem guiou Davi e os seus homens até o lugar que eles estavam. Guiou até os exércitos amalequitas. E é importante aqui a gente observar que esse homem foi abandonado. Ele poderia ter morrido no deserto, mas Deus preservou a vida dele por amor a Davi, para que ele pudesse guiar eles. Percebam que Davi, quando ele sai, ele não sabe exatamente aonde esse exército está, mas ele sai em direção a um deserto tão grande, confiando que o Senhor apontaria o caminho, confiando que o Senhor o guiaria. E esse guia foi através da vida desse homem que eles encontraram. Então ele levou Davi e os seus homens para o acampamento dos amalequitas. E de longe, em algum lugar, eles estavam ali observando. E viram aquele momento de uma festa desenfreada, que eles estavam ali bebendo, comendo, celebrando aquela vitória. Certamente zombando do povo de Deus. E aí aqui nós vamos ver, nos próximos versículos, a vitória de Davi sobre os amalequitas. E eu quero destacar 2 pontos importantes. Primeiro, Davi, ele venceu o inimigo. Olha o que diz aqui o versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 homens que montaram em camelos e fugiram. A vitória de Davi sobre os amalequitas foi arrasadora. Ele massacrou aqueles homens desde a alvorada do dia até a tarde do dia seguinte. E exceto esses 400 moços que fugiram, todos foram mortos. Davi então recuperou todos os despojos e o mais importante, ele resgatou aquelas pessoas cativas. Deus mudou o placar do jogo. Deus virou a mesa. A história se transformou, aquela tragédia se transformou em triunfo. Às vezes você pensa que foi derrotado, o inimigo está rindo de você, está zombando de você. Mas quando o Senhor chega na história, Ele muda o cenário. Eu não sei o que você perdeu ao longo da sua trajetória. Eu não sei o que foi te roubado ao longo dos anos. Mas eu sei que o Deus que nós servimos e que está aqui nessa noite, Ele vai restituir tudo aquilo que te foi levado. Tudo aquilo que roubaram de você, tudo aquilo que o inimigo levou, o Senhor vai restituir na sua vida. Porque a palavra diz que tudo aquilo que foi levado foi devolvido. Eles recuperaram tudo. E Davi, que estava sendo ali humilhado e querendo apedrejar ele, culpando ele, agora ele recebe diversos verbos aqui na palavra que vão trazer honra para ele. Porque vai falar: e feriu-os Davi. Também Davi salvou tudo. Ele salvou tudo. Ele tornou a trazer. Também Davi tornou a salvar ali os bois, o gado, as ovelhas, tudo.
Davi tomou de volta o que o inimigo levou. E aqui nós vemos uma reviravolta completa. Vamos ver aqui o que diz. Versículo 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Davi recuperou tudo aquilo que eles tinham tomado. E também aquelas famílias, nada ficou na mão dos inimigos, tudo voltou e ele tornou a trazer. E eu declaro isso na sua vida. Tudo aquilo que porventura foi levado, vai ser restituído para você. E a vitória não foi apenas completa, mas ela também foi lucrativa para Davi. Porque ele retornou com as riquezas e com despojos dos amalequitas para si. E aí, com essa vitória retumbante, aquela peregrinação sua no deserto, ela chega ao fim. E ao nós aqui recapitularmos o que o Senhor fez por Davi, nessa fase sombria da sua vida, nesse momento de tanta dificuldade, nós podemos compreender melhor como que Deus ajuda o seu povo nos momentos de dificuldades, nos momentos de desafios, nos momentos que estamos sem esperança. Nós vemos que o Senhor animou Davi, para que ele não se desesperasse e cresse que o Senhor é aquele que nos sustenta. A pior coisa que tem é um cristão desesperado. Nós ficamos tão ansiosos e aflitos que nós começamos a criar problemas que não existem e nem vão existir. Mas a nossa mente fica lutando contra aquilo. A nossa mente fica tentando criar defesas para ataques que nem existem. E isso vai nos cansando, isso vai nos paralisando e vai esfriando a nossa fé. E vai retirando a nossa convicção e confiança no nosso Senhor. Eu não sei em qual deserto você tem andado. Eu não sei o que tem afligido você. Mas confie no Senhor. Reanime-se no Senhor. Sempre que surge uma crise, nós precisamos de coragem para enfrentá-la. Nós precisamos de ousadia. E olha, aqui tem um ensinamento muito importante. Nós devemos parar de jogar a culpa no outro. E também fingir que está tudo normal. E nós somos especialistas em querer apontar um culpado. Não, meu serviço não está bom porque o meu chefe é assim, assim, assim. Não, mas é porque esse colega de trabalho aqui, nossa, esse cara é complicado. O problema é sempre os outros, nunca a gente. O problema é sempre o nosso vizinho, nunca a gente. E ao invés de nós ficarmos buscando problemas, a pergunta que nós devemos fazer é: qual é a solução? Qual é a estratégia que nós podemos ter diante de Deus para enfrentarmos esse desafio? Sabe, isso é em todas as áreas que você possa imaginar, inclusive ministerialmente. Existem pessoas que vão se levantar para apontar diversos problemas. Olha, porque assim, eu acho que a iluminação não está muito legal. Não, é porque eu acho que as cadeiras não são assim. Não, é porque eu acho que está frio demais. Não, o problema ali é porque é o seguinte: o pastor não faz isso ou não faz aquilo. Não, o problema é porque tem um irmão ali que é abençoado. Ninguém o suporta. E a pessoa começa a levantar tantos e tantos problemas. E ela começa a apontar os outros como problema. Não, eu não estou ali me sentindo bem por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de coisa tal, de coisa X. Mas a verdade é que o problema, certamente, está dentro de nós. E nós precisamos parar de fingir que está tudo bem ou de buscar outras pessoas para apontarmos o dedo. E começarmos a buscar no Senhor: Senhor,
reanima-me. Me ensina, Senhor, não, eu quero pelejar, eu não quero ficar para trás. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um ânimo novo para que eu possa enfrentar essa dificuldade. Senhor, está difícil, mas eu não vou fugir. Senhor, está difícil, mas eu não vou saltar do barco. Senhor, está difícil, mas o Senhor não prometeu facilidade, mas o Senhor prometeu que estaria comigo. E se aqui eu tenho um propósito, eu vou continuar caminhando, apesar das dificuldades. E o Senhor também deu sabedoria para que Davi discernisse quais seriam as providências que ele deveria tomar, e deu também forças para fazer o que era preciso. Sabe, às vezes nós estamos aqui correndo de um lado para o outro. São tantas coisas para fazer. E tem pessoas que não entendem o tamanho da nossa oferta para o Senhor, assim como não entenderam daquela mulher que derramou todo o perfume, todo o óleo de alabastro aos pés de Jesus. E falaram: isso é um desperdício. Isso é fruto de um ano de trabalho. Mas só o Senhor sabia que aquela mulher estava fazendo tudo aquilo que ela podia. E ela estava entregando aquilo nas mãos do Senhor. E é tão interessante que depois, se a gente for analisar o contexto, depois que Jesus está ali já no túmulo, sepultado, vão ali algumas mulheres para derramar o óleo sobre Jesus, e ele já não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado. E talvez a sua entrega hoje, que as pessoas não entendem, o Senhor está vendo. E se você tentar reter para entregar em outro momento, talvez ele já não está mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Se entregai a Ele enquanto você pode. O tempo é agora, a hora é agora. Sabe, Davi e os seus homens estavam cansados. Eles estavam afadigados, mas o Senhor os capacitou. O Senhor os fortaleceu. O Senhor lhes deu entendimento, coragem, força que era necessária para vencer e lutar, apesar daquelas dificuldades. E o Senhor também lhe fornece para Davi tantas informações necessárias, como esse homem que ele encontrou, para que ele encontrasse aquele acampamento dos inimigos em meio a um deserto tão grande. O que é que nós podemos aqui aplicar nas nossas vidas? Talvez hoje você está sem direção. Senhor, mas o que será da minha vida? Senhor, mas o Senhor me colocou aqui neste lugar para servir, mas o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual é o caminho? Não se preocupe. O Senhor vai guiar você. Não se preocupe, Ele vai apontar para você. Senhor, mas o Senhor me trouxe aqui para essa cidade. O Senhor me tirou daquele lugar para cá. Senhor, mas o Senhor me tirou de um emprego e levou para outro. Qual o propósito disso? O que eu vou fazer aqui? Eu estou perdido. Consulte ao Senhor. Busca a Ele direção e Ele vai apontar para você o destino. E Ele vai prover todo aquilo que você precisa para chegar em segurança e ser mais do que vencedor em todas as coisas. Quando nós damos um passo de fé e confiamos no Senhor, Ele vai nos conduzir. É Ele que nos conduz, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a vitória. E Deus também deu para Davi e aos seus homens a força que eles precisavam para derrotar aqueles inimigos e recuperar tudo que havia sido levado. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai fazer na sua vida. E aqui os versos seguintes, do 21 ao 31, vai falar sobre os despojos. E aqui nós vamos aprender sobre a cordialidade, porque Davi, quando ele estava voltando, ele volta ali com aqueles despojos na frente, e os homens clamando, ali com certeza alegres, louvando. E diz a palavra que quando Davi encontrou aqueles 200 homens que ficaram para trás, que não tiveram forças para segui-los, a palavra diz: Davi os saudou. Mas existiam os abençoados chamados como filhos de Belial,
homens hostis, homens que não se agradaram daquilo. E falaram, não, esses aqui, eles ficaram para trás, eles não são merecedores. Vamos só devolver a eles os filhos, as esposas, e eles seguem o seu caminho. Porque eles não foram lá lutar conosco, eles não foram ali brigar conosco. Mas Davi demonstrou amor e simpatias para aqueles homens. E aí Davi, ele reconhece algo incrível. Ele diz assim, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Davi, ele exalta ao Senhor e fala, não, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi para a batalha. Todos receberão partes iguais. O argumento aqui de Davi, ele foi baseado na graça de Deus. Olha, meus irmãos, aqueles que seguram as cordas merecem o mesmo tratamento daquele que desce ao poço. Davi, ele teve esse entendimento, não, mas foi o Senhor que nos deu. Mais uma vez aqui ele está selando, ele está testificando que aquela vitória não foi por causa da quantidade dos homens. Não foi os 400 homens que venceram a vitória, mas foi o Senhor, Deus de Israel. E nós precisamos entender isso, ter essa cordialidade. Quantas vezes o Senhor nos entrega coisas grandiosas e nós queremos reter? Porque nós nos achamos justos, porque nós nos achamos mais merecedores do que outros, porque nós queremos medir as coisas de acordo com aquilo que cada um está fazendo. Só que na verdade todos temos o mesmo direito. O reino é para todos aqueles que creem no Senhor. É por isso que Paulo, ele fala tanto sobre os diversos dons que existem. Talvez você pense assim, mas eu não tenho dom. Eu não sou capaz, meu Deus, eu me sinto tão pequeno. Não, eu me sinto tão perdido aqui dentro desse lugar. Parece que eu não tenho nada para fazer. Você está errado. Até um dedo do pé, se for cortado de um homem, vai desestruturar todo o seu corpo. E a palavra diz, todos os membros formam o corpo. Não adianta ter apenas o pé, precisamos também da mão. E é tão interessante que, às vezes quando nós estamos andando, o dedinho do pé é tão pequeno, né? Mas acerta ele numa quina de uma porta para você ver. Se todo o seu corpo não vai sentir, você vai levar a sua mão lá direto, na hora. A sua boca vai falar, o seu coração vai sentir, a sua mente. Vai lá, corta o seu dedo. Você já fica desesperado, todo o seu corpo entra em movimento. Assim é quando algum dos nossos irmãos estão feridos, toda a igreja sente. Então nós precisamos estar saudáveis. Nós precisamos estar ligados de uma mesma forma na videira verdadeira que é o Senhor, o nosso Deus. Foi o Senhor que entregou nas nossas mãos os amalequitas, disse Davi. E é tão interessante aqui também que Davi, ele não desprezou aqueles filhos de Belial. Não foi assim que ele os chamou. Mas a palavra diz assim, não, meus irmãos. Ele se dirige a eles de uma forma graciosamente, como seus irmãos. E esse é um ensinamento do apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo 5, no versículo 1 ao 2, diz assim, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a pureza de coração. Matthew Henry diz que os superiores frequentemente eles perdem a sua autoridade por sua arrogância, mas raramente por cortesia ou por condescendência. Sabe, aqui ele vai também destacar a importância de nós valorizarmos a todos.
Porque esse princípio que Davi fez aqui, ele instituiu ele como um decreto. Davi fez disso um decreto e uma ordenância para Israel desde aquele dia até hoje. E aí também nós vemos aqui uma doação generosa, porque a palavra aqui nos últimos versículos diz que ele enviou presentes daqueles despojos a várias autoridades. Autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, e de tantos outros. Ele estava ali não apenas agradecendo a esses líderes, mas também ele já estava ali preparando o caminho para a ocasião que ele voltaria como rei. Porque Davi aqui ainda não era um rei. E aí Davi então ele consegue congraçar com aqueles clãs, tribos e famílias de toda aquela região, com essa atitude, com esse reconhecimento de que se deve abençoar a todos. Então seja generoso, seja compassivo, seja abençoador, seja calmo, tardio em irar-se. Busque ser uma pessoa diferente. Eu tenho certeza que se nós realmente confiarmos no Senhor e entregarmos a nossa vida a Ele, nós vamos recuperar tudo aquilo que o inimigo levou.